Boa noite, querida Igreja Amada Batista Bandeirante. Hoje, dia 12/4, estamos comemorando a Páscoa. Então, hoje teremos um culto especial de Páscoa online, devido à nossa condição ou à condição que o mundo se encontra por causa do coronavírus. Eu queria lembrar a vocês que duas peculiaridades sobre a Páscoa. A primeira é sobre a quarentena, né? O que são os 40 dias? Né? Para que serve esses 40 dias antes da Páscoa? Servem para jejuar, vigiar e orar. Essas práticas devem ser feitas, desculpem, devem ser feitas durante a quaresma. Devemos procurar o Senhor, né? Nesse período, né? Orar para que coloquemos os nossos pecados, coloquemos aquilo que pedimos, né? E pedimos encarecidamente e agradecemos por tudo que Ele nos dá e nos vai dar ainda pela frente. Então, eu queria colocar isso. E outra, hoje, domingo, dia de Páscoa, nós estamos celebrando a morte do Senhor e a ressurreição de Cristo para nos salvar, né? É isso que esta é a palavra do dirigente de hoje. Agora nós vamos ficar com a oração do nosso querido irmão diácono Armando Pereira. Senhor Deus e Pai, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Engrandecido e exaltado seja seu nome, Senhor, em toda a face da terra. Meu Senhor, muito obrigado por permitir que estejamos em culto nesta noite, nesse período especial em que estamos atravessando. Pedimos que o Senhor esteja com o diácono Joaquim, que está na direção do mesmo, que tudo possa ser feito através da sua orientação. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a mensagem que iremos receber hoje, através do diácono Valdizo, que ela possa ter guarida em nossos corações, porque ela veio diretamente do Senhor, temos certeza disso. Pedimos por aqueles irmãos que puderem entregar os seus dízimos e ofertas, que o Senhor possa continuar abençoando a todos. E aqueles que ainda não o possam fazê-lo, quando passarmos essa tempestade, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego e eles possam então participar desse momento único na igreja. Pedimos por todas as partes deste culto, daqueles que irão trazer os seus louvores, que eles possam chegar ao seu trono de maneira tranquila e suave. Muito obrigado, Senhor, também pela vida do diácono Hudson, que está à frente de missões, que ele possa continuar levando esse trabalho à frente da igreja, nesse momento tão difícil que estamos atravessando, e que possamos contribuir com os nossos missionários que estão no campo, nesse momento muito mais difícil, o seu trabalho. Pedimos pelos enfermos da igreja, que o Senhor possa restituir a saúde de cada um, sem exceção, e que todos possam estar em breve junto de todos em comunhão na nossa igreja. Pedimos que o Senhor esteja à frente desses médicos, desses cientistas, que todos possam, Senhor, arrumar uma fórmula de brecar essa epidemia e que possamos voltar à nossa vida normal. Pedimos que o Senhor esteja com a família do Astrocélio, acalentando e fazendo com que os seus corações estejam tranquilos, porque eles têm a certeza de que esse ente querido que se foi está junto do Senhor. Muito obrigado por tudo, continue conosco, que a tua igreja possa continuar unida, Senhor, continue com o nosso pastor e que tudo possamos fazer para a honra e glória do seu nome. Fica conosco e abençoe o teu povo na face da terra. Assim oramos agradecidos
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós vamos ouvir um louvor com a irmã Maria Inês. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou, cedo o homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que a estrada do ar, a ovelha veio Cristo. Vamos ouvir agora o hino congregacional 99 do cantor cristão Ressurreição. Eis-mo do Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Teremos agora o momento Missões Mundiais com o diácono Hudson Brito.
Graça e paz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa para todos vocês. A verdadeira liberdade está em crer em Cristo e em sua obra. E é desta obra que nós vamos falar agora, a obra missionária, Missões Mundiais. Gostaria de falar o nosso tema que diz assim: transforme o mundo com a alegria de Jesus. A nossa divisa: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos agora ouvir o nosso hino oficial. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém, irmãos. Agora mais do que nunca, com o cancelamento de cultos presenciais, Missões Mundiais precisa do apoio financeiro das igrejas a fim de que o alvo da campanha seja alcançado. Também contamos com a fidelidade de nossos irmãos para que não haja risco à manutenção de nossos mais de 2.000 missionários em campos, espalhados pelo mundo. O coronavírus trouxe sérios impactos à economia mundial e é uma ameaça real à obra missionária. Mas não somos dos que retrocedem. Acreditamos que juntos, debaixo das orientações de Deus, conseguiremos vencer qualquer desafio. Lembre-se, não só de ofertar, mas também de orar por esta situação. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai que está no céu, Criador dos céus e da terra. Gostaríamos de te pedir, Senhor, pela manutenção de mais de 2.000 missionários que estão em campos espalhados pelo mundo afora. Que o Senhor possa sustentar, Senhor, através das orações de cada irmão batista brasileiro, que possa estar de joelho clamando o nome do Senhor, para que o Senhor possa avançar e sustentar essa obra conforme a tua vontade. Que esta esperança que é Cristo
que Cristo possa avançar pelo planeta e que a tua palavra pode ser alcançada nos 4 cantos da terra. Oremos assim, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês que mesmo a igreja não estando aberta, né, as contas continuam chegando. Então, irmãos, eu sei que muitos têm o costume de levarem dinheiro, né, para a igreja, mas nesta época que temos que ficar em casa ou aproveitamos para sair para comprar alguma coisa, eu creio que perto de cada irmão deva ter uma Caixa Econômica Federal ou uma lotérica, né? A lotérica não para fazer jogos, né? Somente para fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Então, como eu creio que muitos não tenham o número da conta e não tenham o envelope em mãos, né? Eu queria pedir se os irmãos puderem depositar seus dízimos e ofertas. A agência da Caixa Econômica Federal é a número 3149. A operação 003 e a conta corrente 1608 dígito 3. Lembrando que essas informações que eu passei é para quem vai fazer o depósito nas casas lotéricas. Quem vai fazer o depósito na agência da Caixa Econômica, eu creio que também precisa desse tipo de operação, que é para identificar que a pessoa que está recebendo esse valor é uma pessoa jurídica, ok? Eu peço aos irmãos que, porventura, possam fazê-lo, façam diretamente na lotérica, tá bom? Eu agradeço muito e agora nós vamos ficar com o louvor do Erinaldo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver com uma história de poder. Remove a minha pedra, oh, oh. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Agora estamos chegando na nossa mensagem e o diácono Valdizon irá trazer a mensagem O Significado da Páscoa, que encontra-se em Êxodo 12, de 1 a 13. Boa noite a todos e a todas. Quero convidá-los para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta,
nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Nós vamos falar nesta noite em torno do tema o significado da Páscoa. O texto que acabamos de ler servirá de pano de fundo para entendermos melhor o significado da Páscoa. Os judeus têm uma festa chamada Páscoa, que é bem antiga. Páscoa, em hebraico Pesha, significa passar por cima, travessia, movimentação. Como vimos no livro de Êxodo, capítulo 12, o texto que acabamos de ler, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar o filho mais velho de todas as famílias egípcias, ou seja, os primogênitos. Para evitar que a praga atingisse o povo hebreu, que estava como escravos no Egito, Deus mandou os hebreus matarem um cordeiro por família em lugar do filho mais velho e pôr o sangue deste cordeiro em volta da porta de suas casas, ou seja, nos umbrais das suas portas. Assim, o anjo da morte passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Naquela noite, os hebreus saíram do Egito. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todos os anos, comendo cordeiro e pães sem fermento, como está registrado em Números, no capítulo 9, os versículos 2 e 3, que diz o seguinte: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do dia 14 deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Foi na altura da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o cristão, Jesus é o nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar para que possamos ter vida eterna com Deus, conforme encontramos em João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa cristã é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o acontecimento mais importante para todos os cristãos. O significado da Páscoa cristã. Páscoa
como já citamos acima, vem da palavra hebraica pesha e significa passagem, travessia, movimentação. Para os cristãos, é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos os que creem nele, conforme encontramos em João 5,24, que diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, ele se expressa da seguinte forma: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse, portanto, foi o grande objetivo de Jesus Cristo ter vindo à Terra, ter vindo ao nosso planeta, ou seja, libertar o homem do pecado. A Páscoa tem sido celebrada pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se juntam para comemorar essa grande vitória que mudou suas vidas. Por exemplo, nós da Igreja Batista Bandeirante estamos neste momento em um culto online relembrando o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da Páscoa na época de Jesus. Todos os anos, quando celebravam a festa da Páscoa judaica em Jerusalém, Jesus se fazia presente, conforme relatado pelo apóstolo João. Em seu livro, em João, no capítulo 2 e versículo 13, ele diz o seguinte: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Em João 12, 1, temos 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Em João 11:55, encontramos: ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Jesus, quando ainda menor de idade, ele era levado pelos seus pais para participar das celebrações da Páscoa judaica, conforme registrado por Lucas no capítulo 2, versículo 41, que diz o seguinte: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Como vimos no texto de Êxodo, que está servindo de base para a nossa reflexão nesta noite, lá no Egito, onde foi celebrada a primeira Páscoa, ali foi sacrificado um cordeiro, cujo sangue foi aspergido nos batentes das portas de todas as famílias dos hebreus. Este procedimento livrava os primogênitos dos hebreus de serem mortos pelos anjos que estariam passando naquela noite, matando todos os primogênitos dos egípcios. O sacrifício daquele cordeiro já apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por toda a humanidade. Durante o período de festa da Páscoa, o cordeiro era sacrificado nos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões fora da Palestina para participarem desta festa da Páscoa, relembrando os acontecimentos ocorridos no Egito muitos séculos atrás.
Encontramos em várias partes da Bíblia menção a Jesus sendo considerado o Cordeiro, como, por exemplo, em Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Em João 1:29, nós encontramos no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista bem disse em João 1:29. Jesus é o Cordeiro perfeito. A partir daquele momento, não seria mais necessário sacrifícios envolvendo cordeiros, ervas e pães. Com o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, o Cordeiro de Deus, não havia mais a necessidade de outros tipos de sacrifícios. A substituição da carne do cordeiro, das ervas, dos pães, Jesus instituiu seu corpo, seu sangue, em memória deste sacrifício. Portanto, ao participarmos hoje da ceia do Senhor, ao comermos o pão, bebermos o vinho, lembramos a cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo para a celebração da Páscoa judaica. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, quando estava se aproximando sua morte. Eles se reuniram no cenáculo. Naquele momento em que Jesus se reuniu com seus discípulos para comemorarem a Páscoa judaica, que na verdade foi a última Páscoa para ele, ali foi introduzida a primeira ceia do Senhor, que significa libertação. Algo interessante de perceber é que a Páscoa sempre dava uma direção para frente, futuro, o que haveria de vir. Já a ceia aponta para o passado, como um símbolo, um acontecimento do cumprimento, fidelidade e amor do Senhor por nós. A ceia do Senhor, que é a Páscoa cristã, é um memorial. Quando nós participamos, nós estamos testemunhando ao mundo que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou. Para o cristão, o foco da Páscoa deve ser a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como nós bem sabemos e pregamos, Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Ele não permaneceu no sepulcro, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição foi o evento mais importante da história do nosso planeta. A Páscoa, portanto, é um tempo para relembrar esse milagre e agradecer a Deus pela salvação que ele nos proporcionou através do seu Filho. Celebrar a Páscoa também pode ser uma oportunidade para falarmos com as pessoas a respeito de Jesus Cristo. Normalmente as pessoas têm dúvida a respeito do significado da Páscoa e elas querem saber a razão da celebração que nós fazemos. E aí temos a grande oportunidade para expor o que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Muitas igrejas têm reuniões especiais ou atividades e programações neste dia
que podem ser aproveitadas para convidar os amigos descrentes para participarem destas celebrações. Hoje, por exemplo, a Igreja Batista Bandeirante está fazendo um culto cantado online, alusivo à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos testemunhando, portanto. Celebrar a Páscoa também é um bom momento para estar com a família e juntos agradecer pelo seu sacrifício e celebrar a vitória de Jesus Cristo. Neste momento, nós estamos em isolamento social, não estamos nos reunindo no nosso templo. Portanto, esta é uma excelente oportunidade para estarmos relembrando em família tudo o que ele já nos proporcionou a partir daquele instante em que nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Páscoa, portanto, não é coelhinho, não é ovo de chocolate. Páscoa significa vitória total. Páscoa é a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos testemunhar e dizer ao mundo que ele vive. Amém. Nós ouviremos agora o louvor com a irmã Camila Rocha. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do Cristo Rei, Senhor,
pela via dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, Ele me salvou, pela via dolorosa, Ele venceu, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Vamos ouvir agora o hino congregacional 101 do cantor cristão Ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dada, uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E pra sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, Queridos, estamos chegando agora no final do nosso culto online de Páscoa. Nós teremos aqui a oração final com o seminarista Cleberson. Logo após, o pastor Souza dará a bênção apostólica e teremos um pós-lúdio cantado com a Camila. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo e que nós tenhamos uma semana abençoada e que essa crise viral possa passar rapidamente. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, Pai de amor, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que nos dás, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, juntos, ó Pai, louvando e agradecendo, ó Pai, a vida que nos dás. E te agradecer também, ó Pai,
porque mesmo sendo cada um de nós vis pecadores, o Senhor deu o melhor de si, deu o seu Filho para morrer por nós. Mas sabemos que vivo está, vivo também dentro de nossos corações. E clamamos, ó Pai, para que a Tua misericórdia esteja sobre todos nós, sobre a humanidade, ó Pai, nesse momento difícil que passamos. Que a solidariedade cresça, ó Pai, em cada coração. Que sejamos, ó Pai, misericordiosos, assim como és conosco, e solidários com todos. Tenha misericórdia, ó Pai. O Senhor que é um Pai bondoso. E temos certeza, ó Pai, que a Tua palavra é sempre certa, pois a Tua palavra nos diz que teremos vida em abundância. Seja sempre conosco, perdoa os nossos pecados, assim como a gente também, ó Pai, deve perdoar as pessoas que nos ofendem. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia e em todos. Dá-nos a Tua proteção. Em nome de Cristo eu te rogo. Amém. Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo continue a pairar sobre a nossa igreja e sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.